Olá pessoal, tudo bem? Paz do Senhor. Aqui quem fala é Josué, do canal Eu, Você e a Bíblia. E hoje nós iremos falar sobre a canonização da Bíblia. Você sabe o que é isso? Vamos lá então, pessoal. Mas antes da gente começar, é claro, deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para você estar por dentro de tudo que vai estar sendo lançado. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Partindo do princípio, a palavra cânon, né? Claro que a palavra que eu usei para o tema desse vídeo, ela no hebraico ela tá como kanesh e ela traz o significado de vara de medir. Já no grego, ela vem como cânon, mas ambos têm o mesmo sentido. Elas não mudam e nem diferem no que significa aquela palavra. Mas dentro do sentido, ela traz o sentido de uma norma que está sendo formalizada, ou uma regra que está sendo colocada, está sendo posta, está sendo preparada, ou está sendo colocada como algo que será importante socialmente, como se nós fôssemos ver hoje, socialmente, antes deles colocar uma regra ou algo do tipo, eles precisam reunir uma assembleia, juntar diversos órgãos, para que isso possa ser colocado. Depois disso vem a canonização daquela regra, canonização daquela lei. Isso é canonização. Então, gente, a canonização bíblica, ela ocorreu como? Primeiro foi se reunido uma assembleia, e depois foi se discutido, foi se debatido. Houve muitas e muitas discussões a respeito disso. Houve até excomungações de diversas pessoas, pessoas que foram excluídas porque não aceitaram. Houve também debates insanos ao ponto de um odiar o outro. Isso eu vou estar explicando. Mas no Antigo Testamento, claro, a canonização ocorreu da seguinte forma: surgiram alguns livros. Esses livros são chamados de livros apócrifos. E o que seria isso? O livro apócrifo, após a canonização, ele é um livro que não é inspirado. Ou seja, quando foi se reunido a assembleia, nessa assembleia, eles começaram a ver o que era e o que não era inspirado. E dentro de toda essa inspiração, você vai ver que lá na canonização do Antigo Testamento, você vê diversos livros, como o livro de Enoque, o livro de Macabeus, de Judite, Segunda Esdra, as Crônicas de Salomão. Nossa, foram tantos livros escritos depois, mas, claro, eles foram escritos após o exílio, né? Pois devido quando você pega o estudo bíblico, você vê que houve um período chamado de período intertestamentário. Esse período foi um período a qual os profetas não se pronunciaram mais. Não houve mais profecia, não houve mais pessoas que trouxessem uma profecia de Deus, que Deus inspirou, que Deus falou. Não houve mais escrito nenhum, de profeta nenhum. Por isso que se encerra o Antigo Testamento lá em Malaquias, porque de Malaquias até Mateus ocorreu o que se chamou de o período escuro ou o período silencioso, a qual Deus não falou, que é o período de 400 anos a qual Deus não falou. E dentro desse período foi que surgiu esses livros, foi que foi escrito os livros apócrifos, foi que foi escrito esses livros aí. E esses judeus que escreveram esses livros, eles queriam, na verdade, inspirar o povo para que ele não perdesse a esperança. Só que dentro desse povo que tentou trazer a esperança de volta deles, o que você vai ver? Você nota que foi tantas coisas escritas, eles tentaram escrever até coisas históricas, que se você pegar os livros apócrifos do Antigo Testamento, você vai ver acontecimentos históricos que aconteceu com o povo judeu. Então, aí quando houve essa assembleia, a primeira assembleia para o Antigo Testamento, aí foi canonizado o Antigo Testamento.
Aí foi quando foi se aceito os 39 livros, né? Entre eles, se você for pegar a separação, né? Eu vou fazer um vídeo referente a isso, eu vou explicar. Foi se separado por ordem. Primeiro foi se separado por Torá, né? Que é a lei. Depois foi se separado por livros históricos, profetas e livros poéticos. Quando a gente fala da canonização do Novo Testamento, a gente vai ver um monte de problema. Por quê? Porque o primeiro escrito que foi escrito realmente foi o Didaquê. E o Didaquê não foi aceito como um livro inspirado, é o escrito mais antigo. A gente pode pegar a Bíblia, são 27 livros, né, aceitos, mas antes desses 27 livros, houve o primeiro escrito, que foi o Didaquê. O Didaquê, se você pegar ele para ler, ele parece que é um livro inspirado e parece também ser um outro tipo de livro, mas é um livro histórico importantíssimo. É importantíssimo você conhecer esse livro. Já a canonização desse Novo Testamento, ela ocorreu desse jeito. Então, primeiro a canonização inicial, ela começou por causa de hereges que começaram a escrever diversos escritos que tiravam e colocavam a fé dos cristãos à prova e deixavam muitos e muitos deles confusos. Como se você pegar as cartas de Paulo, você vai ver que tinha o agnosticismo, que era o quê? Era alguém que era contra a verdade. E esses agnósticos foram o povo judeu. Então, entrando dentro desse sentido, você vai ver Paulo lá em Gálatas falando que os judeus estavam falando, era para eles se circuncidar, que era para eles aceitar. Então começa já por aí. Então Paulo começa a escrever e eles aceitam aquele escrito. Já na canonização tinha muitos e muitos e muitos livros, porque após a morte de João, a partir do ano 100, e aí João não estava vivo, eles não tinham ninguém, nenhum apóstolo para recorrer, pois começa assim uma perseguição terrível em 54 por Nero, e essa perseguição começou a matar muitos e muitos cristãos. E dentro dessas mortes morreram os apóstolos, morreram uns líderes importantes, e Marco Aurélio também, que se levantou e trouxe uma perseguição terrível. Mas dentro dessas perseguições, os cristãos ainda estavam sobre o esforço para canonizar o Novo Testamento, pois eram muitos livros, tinha escritos de pais da igreja, que é claro, eu vou explicar no próximo vídeo quais eram os pais da igreja primitiva, que foram os primeiros a defenderem a fé. Eles eram chamados de apologistas, né? E falando sobre essa canonização, quando foi lá no ano 300, você vai ver lá no escrito de Eusébio de Cesareia, ele dá uma lista sobre os escritos, né, que poderiam ser aceitos. Se você pegar o livro lá, você vai saber. Dá uma olhadinha lá. E fora isso, quando foi no ano 367, Atanásio, que foi um bispo, o principal bispo ali de Alexandria, ele deu a lista dos 27 livros que nós temos hoje na Bíblia. Mas para ter chegado em toda essa canonização, houve uma briga terrível entre eles. Teve pessoas que foram excomungados, como eu disse. Teve uns que não aceitaram, porque tinha alguns dos cristãos que traziam o sentido filosófico, né? Porque eles entendiam que se era necessário, muitas das vezes, duvidar para poder conseguir chegar no conhecimento. Pessoas que creram um dia em Platão, tinha muitos que não aceitavam, como Tertuliano não aceitava a filosofia. Eles diziam que a filosofia ela era ruim. Mas só que fora esses que disseram essas palavras aí, quando foi no ano 367, Atanásio deu a lista. E no ano 397, né, depois de Cristo, foi que foi-se aceito os 27 livros. Então aí ocorreu a canonização. Aí os livros que não eram inspirados foram tirados. Entre eles está o Didaquê, tem o livro do pastor Emas, tem
Tem muitos outros livros aí que você pode pegar para ler, porque no Novo Testamento tem muitos. Tem livro dos pais da igreja, defesas de Justino Marte e assim por diante. E então a canonização ela ocorreu assim. Ela precisou ser reunida uma assembleia, mas ela começou a ser reunida após o século 100, porque após o século 100 havia muita heresia. E só no ano 367 foi se dada uma lista, e no ano 397 foi se canonizado, certo? Então é isso aí, pessoal. Eu já falei sobre a canonização, como eu disse, eu vou lançar o próximo vídeo e vou falar sobre os pais da igreja, quem foram eles, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, por ter assistido. É claro, se gostou, não esqueça de deixar aquele like, se inscreve no canal para ver os próximos vídeos e ative o sininho. E até a próxima!